Olá, pessoal! A menos de 2 semanas das eleições municipais, em primeiro turno, eu decidi conversar com os candidatos à Prefeitura de Londrina sobre as suas propostas a partir da epistemologia de gênero. Esse grande guarda-chuva que inclui direitos e reconhecimento de cidadania das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, mas também de crianças e idosos, englobando a relação de cuidados que ainda recai especialmente às mulheres. Pensar a cidade a partir dessa perspectiva implica pensar segurança urbana, inocupação dos espaços públicos, fomentos culturais, ampliação da rede de creches e escolas, de uma Secretaria de Saúde voltada à medicina na família, mas também atenção às questões de violência doméstica e incentivo ao setor privado para a geração de renda e empregos. Nossa intenção com esses papos é trazer informação para fundamentar um voto consciente e te auxiliar nessa escolha, sobretudo em tempos que as políticas públicas locais são tão essenciais para o bem viver, não apenas por conta da pandemia, mas também pela situação de crise política e econômica ímpar que o Brasil se encontra. Hoje nós conversamos com o jornalista Barbosa Neto, candidato à Prefeitura de Londrina pelo PDT. De longa trajetória política, sendo muito conhecido, já exerceu o cargo de deputado estadual, deputado federal pelo Paraná e também de prefeito de Londrina. O lema de sua campanha é "Quem manda é o povo". Eu sou Manuela Denora, vocês já sabem, venham comigo para ouvir as propostas do candidato Barbosa Neto para segurança urbana, mobilidade, creches, escolas, trabalho e saúde das mulheres, comunidade LGBTQIA+. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo a esse espaço. É uma felicidade, é uma honra também para mim estar com o senhor aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu já fiz uma breve introdução, mas nada melhor do senhor próprio para se apresentar. E já queria também te fazer uma pergunta e te destinar o encaminhamento dela para que o senhor fale sobre, em 2021, a partir do momento em que o senhor eleito prefeito, como é que o senhor vai estabelecer as políticas de escolas e creches a partir do município nesse momento de pandemia, ou de pós-pandemia, ou de interregno pandêmico. A palavra do senhor. Bom dia, Emanuela. É um prazer muito grande poder conversar com vocês. Eu tenho 54 anos, sou Homero Barbosa Neto, sou radialista, jornalista, formado em comunicação social pela Universidade Estadual de Londrina, também com as ciências sociais, também na Universidade Estadual de Londrina. Fui deputado estadual, deputado federal e prefeito por 3 anos em Londrina. E para mim é uma satisfação, principalmente, poder conversar a respeito da verdadeira revolução que eu creio é feita na formação do cidadão em relação à criança. A criança precisa de uma atenção integral e de um cuidado especial, principalmente até os 5 anos, porque é o que define a sua saúde, é o que define tudo na sua vida. Então, a gente não pode poupar esforços em relação à primeira infância e à proteção dessa criança que nós pretendemos fazer. Eu sou o autor da primeira lei no Brasil, no ano de 2003, que cria a escola em tempo integral. Desde a primeira vez que eu disputei a Prefeitura de Londrina, em 2000, eu falava da escola de tempo integral e aquelas pessoas que me ouviam não entendiam. E ainda há um preconceito muito grande em relação à escola de tempo integral, que, na verdade, é aquilo que propugna o Cristóvão Buarque, com quem convivi muito tempo, que é a mesma chance que tem o filho do rico com o filho da pessoa desfavorecida. Nós queremos atenção integral, pelo menos. Hoje, infelizmente, as crianças estão tendo que sair antes da pandemia, às 4 horas da tarde. No nosso tempo, quando nós estivemos à frente da prefeitura, eram 5 refeições diárias, as crianças saíam às 6 horas da tarde. Nós criamos mais de 3.000 vagas em creches. As creches que foram inauguradas 8 anos depois que eu saí da prefeitura ainda são da minha lavra, quando nós conseguimos recursos para que esses 11 centros municipais de educação infantil fossem construídos na nossa cidade. Mas nós tínhamos um outro olhar, um outro enfoque. Nós não admitíamos que as crianças ficassem nas ruas. O índice do IDEB agora foi o melhor da história. Começou também com a nossa época, com a pedagogia empreendedora, de forma
peculiar, mas que já está gerando os seus frutos. Eu fui prefeito amigo da criança nos 3 anos que fui prefeito da cidade. Então, nós temos uma folha de serviços prestados e queremos voltar com a escola de tempo integral, usando a tecnologia, usando hoje ferramentas que não existiam na nossa época. A educação... Pois não. Desculpe te interromper. Londrina, ela acabou sendo epicentro de um equívoco proposital, conceitual, que é a tal da ideologia de gênero. Eu acho que isso foi muito mal utilizado e feito de modo foi feito de propósito para ludibriar as pessoas. O senhor demonstrou aí atenção integral à criança e é algo muito importante e é uma preocupação de todas as mães, que as crianças compreendam o que se passa com o corpo delas. Qual que é a política que o senhor pretende? A gente sabe que o PDT tem um histórico a partir de Leonel Brizola também, né? Um histórico muito bacana quando se fala em educação, quando se fala em oportunizar que todos tenham essas possibilidades, porque a escola é um ambiente hoje em que as crianças podem, inclusive, denunciar abusos que recebem em casa, que é justamente sobre educação sexual. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a essa questão? Eu creio que há hoje uma deterioração na forma como se entende essa questão, que ela é muito delicada de se tratar, principalmente por mim, que não sou especialista, mas eu entendo que a escola é um local de proteção da criança. A criança, ela verbaliza através da sua própria condição e cabe ao próprio educador sentir se há algum desvio, alguma forma em que essa criança está denunciando esse tipo de agressão. Como o Pierre Weil escreveu, né, no seu livro O Corpo Fala, você mostra signos que são muito mais profundos do que aquilo que se sai da sua boca, principalmente com as crianças. Então, a psicopedagogia ensina já nesse sentido. Eu sou totalmente favorável a que o conteúdo pedagógico desenvolvido dentro de premissas que são já consagradas no mundo inteiro, como o próprio Paulo Freire, que tive a honra de, inclusive, ter palestra com ele, que é um ícone mundial e que está sendo hoje execrado. Há uma falta de compreensão disso tudo. E, infelizmente, Londrina foi parar no Supremo Tribunal Federal com um exemplo equivocado, na minha forma de entender, de pessoas que alavancaram candidaturas surfando sobre a incompreensão da maioria, pegando fragmentos e colocando aquilo como se fosse realidade. Não é isso. Eu confio muito nos professores, fizemos o melhor plano de carreira, cargos e salários do Paraná, um dos melhores do Brasil, e investindo na formação, na capacitação e atualização dos conhecimentos. E é isso que nós queremos fazer, e acreditar realmente que temos que avançar. Não podemos impor essa barreira, esse tabu que diz que isso não pode ser colocado. Eu sou a favor, sim, a que o professor que tem esse conhecimento, que tem essa formação, possa auxiliar na formação integral da criança. E isso passa, obviamente, por essa questão que você menciona. Não dá para a gente fugir disso. Eu vejo que está muito preocupado, é muito preocupante hoje o caminho que o mundo político determinante, ou a maioria perseguindo as minorias. Hoje você não pode falar... Você lembrou bem da cartilha do PDT de Leonel Brizola, uma vida, 50 anos de uma tradição em defesa das minorias, e é o que nós vamos fazer, inovando na política para os negros, também para as mulheres, esse respeito que Darcy Ribeiro, que o próprio Leonel Brizola tiveram, é extremamente importante, e nós vamos tratar dessa forma a partir do ano que vem, também com muito diálogo, muita abertura e inserção da criança como centro da atenção
da nossa pedagogia a partir do ano que vem. Excelente, candidato. Muito obrigada pelas respostas. Vamos então, já aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre Secretaria da Mulher, que é um grande guarda-chuva, que é um lugar muito amplo e que possibilita que a gente fale também, que a gente trace políticas públicas para as mulheres, que a gente fale um pouquinho sobre a casa-abrigo, sobre questões de violência e sobre a forma que a gente tem para engendrar tudo isso e proteger as nossas mulheres em Londrina, mas também a saúde da comunidade LGBTQIA+. Quais são as propostas do senhor nesse sentido, para que a gente tenha uma rede articulada e que possibilite o melhor atendimento possível a partir da coisa pública? Olha, Emanuela, eu, com todo respeito, duvido que haja um avanço tão grande nos 3 anos em que estive à frente da prefeitura em relação à questão dos direitos das mulheres. Isso é reconhecido nacionalmente, inclusive. Londrina foi referência para o país nessa área. Com a nossa secretária Sueli Galhardi, nós instituímos, através de decreto, a rede de proteção contra a violência doméstica, o enfrentamento à violência doméstica e também a violência contra a mulher. Foi um decreto da nossa autoria. Nós mudamos, e não foi só na nomenclatura, mas foi, acima de tudo, no preceito que defende as mulheres. Deixou de ser, aliás, Secretaria da Mulher para ser Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Isso também foi um grande avanço. Londrina teve, com Lígia Pupato, com Elza Correia, lá atrás, nos anos 80, 90, já uma inserção nacional e até mesmo uma vanguarda, mas nós adaptamos tudo isso. A primeira coisa que eu fiz foi trazer a Secretaria da Mulher para dentro do prédio da prefeitura para trabalhar justamente essa transversalidade. Isso nós fizemos em todos os momentos. E esse machismo que imperava diminuiu muito primeiro entre os próprios secretários, nas nossas reuniões semanais, né? Os atendimentos que a gente fazia nos bairros. Por exemplo, a Casa Abrigo teve um tratamento especial e nós temos que avançar mais. Na minha opinião, por exemplo, tem que haver uma contrapartida de uma empresa que venha se instalar em Londrina ou que tenha algum tipo de benefício por parte do prefeito, que haja, né, ou da prefeitura, que haja ali uma inserção da mulher, principalmente a mulher menos provida de condições, a mulher preta tem que ser também inserida nesse contexto, com uma espécie de cotas, alguma coisa nesse sentido. Nós fizemos muito mais que isso, nós institucionalizamos essa rede de proteção. A Vara Maria da Penha, que já está agora na sua 2ª vara em Londrina, foi uma conquista no nosso governo. Arrecadamos mais de 13.800 assinaturas no calçadão com a Secretaria da Mulher, com a participação do prefeito em todos os atos. Eu estive pessoalmente dentro do presídio feminino, né? Ali as mulheres não tinham condições, fizemos campanhas, concursos de fotografia, artistas plásticos participavam sob a coordenação da Lucilião, fotografias, mulheres mostrando o seu prisma. Isso foi importante para uma inserção e várias outras ações que nós conseguimos, mas que, infelizmente, a Secretaria foi sucateada. Precisamos criar novos cargos, não é só repor os funcionários, criar novos cargos dentro da Secretaria da Mulher, não permitir que ela seja colocada num plano secundário, como aconteceu nesses últimos 8 anos, que tivemos prefeitos insensíveis, eu diria, às causas das mulheres. E o principal é esse trabalho com a rede, junto com não só a Secretaria da Mulher, mas os CRAS, os CREAS, os postos de saúde, os locais onde essas mulheres acabam tendo essa violência, tirar de vez o botão do pânico que não sai. Isso precisa ter um aluguel social para dar abrigo a essas mulheres, além das casas, com
os filhos menores de 18 anos, mas tem filhos maiores de 18 anos que estão debaixo de um teto. Acho que a gente tem que continuar avançando e há muitos recursos federais nesse sentido que a prefeitura poderia estar recebendo se tivesse essa articulação e essa inserção nacional como nós tínhamos anteriormente. Peço desculpas aqui pela interrupção, a gente tenta sair da vida, mas a vida não sai da gente, né? Bem, candidato, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, aproveitando esse gancho que o senhor propôs sobre a questão do aluguel social. E sobre isso para mim é algo muito importante, porque destaca uma questão que é muito afeita às mulheres, que é o estrangulamento econômico, que é a pouca oportunidade, sobretudo nesse período de incertezas, da questão do trabalhismo. A gente sabe que o partido do senhor ele tem um histórico muito valioso quando a gente fala sobre oportunidades de emprego, de renda, de trabalho e demandas sociais. Quais são as propostas que o senhor tem? E aí aqui eu já queria também incluir mais uma pergunta, além, né, dessa questão, dentro de uma política específica. Existe algo planejado como uma política específica de contratação, de incentivo ao setor privado de contratação, às mulheres e também à comunidade LGBTQIA+. Olha, Emanuela, nós criamos em Londrina a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda na nossa administração. Londrina era a 38ª cidade em população do país e nos 3 anos que eu estive à frente da prefeitura, isso não voltou a ser atingido, esse índice era a 15ª na geração de empregos. Nós sabemos que as mulheres têm dupla jornada, que as mulheres fazendo as mesmas funções do que os homens, elas recebem menos por isso. Nós temos que ter algo, e isso vai acontecer, começando dentro da inserção das mulheres pelo nosso secretariado. Vou até anunciar aqui para você em primeira mão. A maioria do nosso secretariado vai ser composto por mulheres. Pode acreditar nisso. Como nós tínhamos anteriormente, era já uma maioria esmagadora, né? E a gente precisa. Olha, eu interrompendo, me desculpa, eu tenho Imagina. esse hábito Pois terrível. não. Quando mulheres fazem parte da coisa pública, a gente sabe que os índices de corrupção caem, porque nós temos um pouco mais de seriedade com a coisa pública, né? Eu acho sempre muito, muito interessante quando os candidatos, eles apontam, não, porque a dona de casa, quem que é essa dona de casa imaginária? De que século que ele está falando? Porque hoje em dia, toda a dinâmica, e mais, né, são políticos que, sei lá, nunca lavaram uma louça, nunca limparam um banheiro, nunca esfregaram uma patente para falar sobre como a dona de casa gere. Desculpa, candidato, me perdoe. Pode continuar. Aliás, eu tenho uma pia ainda para lavar hoje, porque quem lava a louça em casa sou eu, né? E que estendo a roupa, só não aprendi a mexer na máquina ainda, mas nós vamos continuar, e você pode interromper, porque eu também estou aprendendo muito com vocês, eu quero aprender, eu sou uma pessoa afeta ao diálogo, e digo mais, viu, Emanuela, não adianta só, é uma pena que não haja nenhuma mulher como candidata à prefeitura de Londrina desta vez, mas a minha vice é uma mulher, foi o primeiro que anunciou a candidatura, tendo a nossa vice-mulher, uma empresária, Inês Stadler, que é uma mulher que veio da roça e que se fez aqui em Londrina e tem realmente uma competência muito grande. E eu quero ampliar. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos, além de mudança na prefeitura, é de trocar a Câmara toda e o máximo de mulheres. Quanto mais mulheres, eu aqui defendo, quanto mais mulheres nós colocarmos, mais nós vamos ter essa diminuição da corrupção, que são dados científicos, não dá para você correr disso, né? E mulheres com paradigma de gênero, e atenta a isso, porque não basta simplesmente a gente ter uma mulher ali que vá adotar um discurso que talvez... porque quando a gente insere
esse paradigma, sabe, candidato? A gente tem toda uma nova visão, inclusive para coisas corriqueiras, né? Desde questões de acessibilidade, quando a gente tem a dinâmica, por exemplo, da ocupação dos espaços urbanos, a gente tem toda uma nova, uma diferente visão de mundo, que acaba modificando um pouco essa visão heteronormativa e patriarcal que é posta. Então, é muito bacana as propostas. Vou encaminhar agora, então, a nossa última pergunta, já para também não tomar muito mais o tempo do senhor, e aí o senhor fica livre para poder continuar com a sua campanha de excelência. Candidato, Londrina tem recentemente aumentado, desde 2016, pelo menos, fica a olhos vistos o aumento da população de pessoas em situação de rua. A gente sabe que isso também tem relações com as questões de segurança urbana, e também incentiva a cultura de inclusão das pessoas, mas que também existe um recorte de gênero nisso, porque muitas pessoas vão para as ruas porque elas não são aceitas em suas próprias casas, por conta das suas orientações. O senhor teria uma política específica para isso? A gente sabe que em São Paulo, na gestão do Haddad, houve algumas políticas voltadas a inclusão desses públicos, a inclusão inclusive nas escolas, para que tivesse uma carreira. Existe algum paralelo, assim? Acho que lá foi o programa de Braços Abertos que foi criado, que também era para ocupar, enfim, a questão de uso de drogas, usuários de drogas, enfim. Tem algum roteiro assim na campanha do senhor para que a gente possa debater? Sim, eu até queria ainda responder a questão anterior, também trazer um relato. Eu sou filho de pais separados, eu não tive contato com meu pai, mas isso há 50 anos, uma cidade pequena, que eu venho do interior de São Paulo, uma mãe preta, né, com todo tipo de preconceito, e chegando aqui em Londrina também para estudar, e a minha referência sempre foi de mulheres. Eu sou filho único e ajudei a criar minhas sobrinhas também, quando a minha irmã ficou viúva, então eu aprendo muito com as mulheres, eu tenho esse olhar de sensibilidade. Quando fui para a televisão, eu incluí as pessoas homossexuais. Até hoje, os meus adversários usam um vídeo que eu desfilei no carnaval ao lado de mulheres e de homossexuais, como se isso fosse um pecado. Eu tenho até orgulho de fazer parte disso, né? De uma festa popular brasileira, legítima, e principalmente de dar visibilidade na televisão para travestis que tinham uma estigmatização muito grande. Então, essa área de LGBTQI+, né, eu tenho que me adaptar ainda a esse, cada hora vem uma nomenclatura nova, me desculpe às vezes por não estar familiarizado, qualquer gafe que eu tenha cometido. Pode, mas imagina. Se o senhor usar só LGBT, já tá de bom tamanho, assim. Ficou combinado que LGBT basta, mas quem quiser ir aumentando, pode ir aumentando. Sim, então eu acho que a gente tem que se preocupar muito e tem que fazer uma abordagem diferente até para responder a sua pergunta. Faltou pegar de empreita. Olha, no meu tempo tinha o consultório de rua, o Centro Pop foi uma conquista nossa que nós fomos buscar em Brasília. Não tivemos condição de inaugurar pelo golpe que a Câmara acabou me tirando, mas eu acho que faltou gestão nessa área, faltou o prefeito se envolver mais, pegar de empreita essa questão. E nós vamos resolver. Não é normal esse número excessivo de moradores em situação de rua. Eu não aceito isso. Nós vamos modificar isso. Eu não vou dormir tranquilo enquanto a gente tiver esse número de 1.000, que eu creio que deve ser muito mais que isso, na nossa cidade. Mas precisa ser feito um outro enfoque. Nós vamos abordar cada um deles quando chega na rodoviária, porque tem muita gente como meio de vida nessa situação. Nós queremos o reconhecimento facial com o uso da tecnologia, saber de onde vem, por que vem, tem problema, é dependente químico, quer sair dessa vida, vamos encaminhá-lo, vamos atender aqueles que vieram apenas para receber recursos, para ficar mendicando nas ruas. Nós não vamos aceitar isso. O direito de ir e vir tem que ser respeitado, não quero causar nenhuma polêmica, mas uma abordagem sincera,
De onde o senhor veio? O senhor tem família aqui? Para onde o senhor vai? O que o senhor quer fazer? O senhor quer arrumar um trabalho? Nós vamos arrumar. Já tem exemplos aqui que eu visitei pessoalmente e que tem uma inserção muito grande. Pessoas que estavam nas ruas, hoje têm suas profissões, outros que já estão em Curitiba, até no exterior, pessoas que desceram na rodoviária de Londrina. Não pode ficar daquele jeito. Nós queremos criar um pacto com a sociedade, com as instituições, com o Ministério Público, para entender realmente com a Câmara Municipal, que não pode permitir a situação do jeito que está, com as igrejas, que muitas vezes fazem um trabalho apenas para mostrar para a sua comunidade que dão sopa, mas não é isso que precisa. Você acaba incentivando que a pessoa fique naquela condição. E a rua não é o lugar que acolhe. Nós não podemos aceitar. Nós vamos mudar isso, pode ter certeza, a partir do ano que vem. O centro está virando como uma Cracolândia lá em São Paulo. Infelizmente, está desse jeito. Tem até pedágio que alguns moradores no entorno da concha acústica têm que pagar em determinados momentos. O prefeito deixou essa questão no período eleitoral comer solta por medo de perder votos. Sabe, nós temos estrutura, tem uma Secretaria de Assistência Social, o SUAS começou aqui por Londrina, então deixou de ser referência. Está perdida essa política pública, na minha opinião, e nós vamos mudar isso aí a partir do ano que vem, com o meu envolvimento pessoal em todos os problemas. O prefeito é o síndico da cidade, eu não durmo tranquilo. Aquele bacaninha, não sei se você se lembra, enquanto ele não estava, eu não conseguia passar pela 10 de dezembro e ver aquele rapaz ali. No nosso governo, nós conseguimos convencê-lo a ir para um abrigo, para uma casa, compreendemos o problema psicológico dele. Infelizmente, ele faleceu anos depois, mas voltou com aquela barraquinha. Aquilo é degradante, como tantos outros que estão em praças, debaixo de marquises. E essa situação me preocupa muito, dói muito, e não é só a autocomiseração que a gente tem que ter, mas tem que ter uma política pública efetiva que realmente mude essa realidade. Londrina como cidade acolhedora, tem gente que ganha R$ 400 pedindo nos semáforos da nossa cidade e incentivando as drogas. Alguns cartéis aí estão adorando isso porque eles vão consumir drogas. Isso tem que mudar, na minha opinião. É toda uma rede, né, esquematizada e que acaba funcionando e se adequando. Candidato, já nos encaminhando para o final, o senhor pode deixar o seu recado final. A partir da nossa despedida, eu cancelo aqui a nossa gravação, mas o senhor fica aqui comigo para a gente conversar mais um pouquinho e pode dar o seu recado final, então. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade. Para mim foi um momento enriquecedor e quero aprender mais com você. Já estou seguindo aí também você pelo Instagram e gostaria aqui de deixar registrado, aproveitando esse momento, o absurdo que foi feito com esta moça Mariana Ferrer, se não me falha a memória, né? Nós estamos indignados com isso, é inadmissível e é bem isso que acontece no nosso país, lamentavelmente. Esse machismo institucionalizado está aí em todas as esferas da nossa sociedade. Esse corporativismo machista, isso tem que acabar. Não é possível que a gente reproduza ações até que vem pelo exemplo do maior governante do país, que a todo instante desrespeita as mulheres, as minorias, os negros, as pessoas obesas. Isso é um absurdo, não podemos mais permitir que isso aconteça. Olha, eu jamais imaginaria que ia viver um período obscurantista como esse, uma regressão das políticas públicas voltadas para a inclusão das pessoas que mais precisam, das minorias. É inadmissível, é um pesadelo que nós estamos vivendo, mas nós não podemos baixar a guarda. As políticas afirmativas pelos direitos das mulheres precisam existir. Vocês podem contar comigo, que foi assim como deputado estadual, como deputado federal, na minha vida profissional, no rádio, na televisão. As pessoas me conhecem, sabem como eu sou, e eu não vou ser modinha, não, como está esse tipo de esquema direita-esquerda
colocando a gente lá embaixo. Isso não pode continuar acontecendo e eu tenho certeza que a gente vai acordar desse pesadelo o mais rapidamente possível e é só através do voto ou das suas ações que a gente pode mudar. Eu digo através do voto porque só se muda políticas públicas com pessoas públicas no poder. E agora é a oportunidade de mudar a Câmara Municipal, de mudar as prefeituras do Brasil inteiro, sem esse sexismo, esse machismo que, infelizmente, fazem tanto mal para o nosso país. Candidato, perfeita colocação. Acho que realmente o caminho é esse, a gente mudar um pouco os pontos de vista. E o senhor tem uma trajetória sólida, realmente, em defesa de vários setores. O machismo, ele nos afeta a todos, porque ele é uma estrutura e ele também é estruturante, né? Ele também nos constitui, então também nos faz machistas ainda que a gente lute contra isso. Candidato, eu agradeço demais. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas excelentes colocações aqui. Boa sorte na campanha. Estamos aí todos na torcida. E é isso. Muito obrigada. Tchau, pessoal. O senhor fica aqui comigo mais um pouquinho. Pode dar um tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. Obrigado. Beleza.